Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje, uma alegria, uma satisfação, estamos aqui enquanto Escola Superior de Advocacia, junto com o nosso querido coordenador, doutor Eduardo Lemos Barbosa, nosso diretor de cursos não presenciais da nossa escola, recebendo uma convidada muito querida e especial, que é a doutora Glícia Brasil, né? Um Brasil com Z, como ela mesma nos coloca aqui, né? E trazendo uma temática de reflexão, de debate, que merece a atenção de todos nós, que se trata sobre sobre a alienação parental, os 11 anos da lei, né? Então, doutora Glícia Brasil, seja muito bem-vinda à nossa escola. A nossa escola completa amanhã 36 anos de existência. É a escola mais antiga de todo o sistema da OAB do Brasil, né? Então, a gente está programando uma atividade muito bacana, muito especial, lançando aqui o nosso livro, contando, né, um pouco dessa história, os registros de todos os que nos passaram, que nos antecederam, e também fazendo uma homenagem, né, aos nossos professores que receberão aqui o nosso prêmio Mestre Jurídico. Então, nós estamos aqui hoje num momento, num final de tarde, recebendo a doutora Glícia, mas também muito alegres, muito já dispostos, preparando em plenas preparativas para o nosso aniversário. A doutora Glícia Brasil é psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, membro permanente do Fórum de Direito de Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, membro e conferencista do IBDFAM. Sejas muito bem-vinda. Quero também aqui fazer um cumprimento a toda a nossa audiência, aos mais de 300, né, quase 400, não é, Eduardo? Que se inscreveram aqui no nosso portal do aluno, um evento que a gente, né, o Eduardo trouxe aqui, né, um espaço, acho que 4 dias, e a gente se surpreendeu aqui com o grande número de inscritos em tão pouco tempo de divulgação até do nosso evento. Ficou um prazo pequeno, mas mesmo assim isso só demonstra o interesse e o quanto, né, a assertiva de trazê-la aqui para esse necessário debate. Cumprimentar a todos, então, que nos prestigiam aqui no nosso portal da nossa escola, e os que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube da nossa ESA, né? Então, eu sou a Rosângela Herzer dos Santos, estou diretora-geral da nossa escola, com muita alegria, com muita satisfação, passo de imediato a palavra ao coordenador dessa webinar, que é o doutor Eduardo Lemos Barbosa. Obrigado, Rosângela, querida companheira aí de tanto da escola já de longa data, aí, né, Rosângela, desde 2007, com o presidente Cláudio Lamac, e agora a Rosângela também na segunda gestão, aí, fazendo uma brilhante gestão da nossa escola aí no comando, aí, já há 2 mandatos. Amanhã estamos de aniversário, viu, Ulisses, aqui, realmente, 36º ano da existência da escola, com uma série de programação, e não deixa de ser também uma comemoração estar com você aqui, né, que eu já, desde já, agradeço o convite, meio feito de em cima da hora, né, mas a Glícia, ela é realmente um membro nato nos eventos em relação à alienação parental. Todo grande evento, a Glícia está convidada em tudo que é lugar do Brasil, né? Gente que frequenta vários eventos aí do BDFAM e mesmo de OAB, etc. A Glícia é sempre presente com as suas brilhantes palestras. E entendemos sempre bastante pertinente que agora, em 26 de agosto último, a lei da alienação parental fechou 11 anos. E antes de passar a palavra, só para fazer também umas colocações. Essa lei, a lei da alienação, ela é polêmica, ela tem 2 situações hoje sendo enfrentadas. Existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né, que foi movida aqui por uma ONG, pela Associação Nacional de Advogadas pela Igualdade de Gênero. Tem vários amigos cures, estava vendo essa ação, está conclusa com a Rosa Weber, né? A Glícia deve saber, quem não sabe, estou dizendo, desde o dia 20, ela ingressou dia 29/11/2019.
e está concluso desde 15/7/21 com a ministra Rosa Weber. Essa ação, como diz, né, pede a declaração de inconstitucionalidade da lei da alienação, em razão de situações, aí, dizendo que talvez uma das alegações, talvez a Glícia aborde aí, também que estaria protegendo aqui aqueles de violência doméstica, os homens, enfim. Além dessa situação judicial, também existe um projeto de lei que também pede a revogação da alienação, projeto de lei 6371, lá de uma deputada lá do Piauí, agora me foge a Portela, se não me engano, me foge aqui, também está sendo discutido aí no Congresso, acho que teve até foi apensado a um outro projeto. Enfim, os senhores verem a quem está conosco aqui, como está polêmico isso. Além da ação declaratória de constitucionalidade, ainda existe esse projeto de lei contestando a lei da alienação. E aí nós vamos entrar justamente nesse tema para a Glícia desenvolver isso, com a sua experiência de perita do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de atuar em vários casos no Brasil inteiro, requisitada que é, para fazer laudos, enfim. Então, ela é uma das maiores autoridades no Brasil em alienação parental. Então, seja bem-vinda, Glícia, eu vou passar a palavra para você, nesse contexto aí, para você abordar, então, esses 11 anos e essa polêmica que existe sobre a lei. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Glícia. Seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Rosângela. Eu me sinto entre amigos aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente estava dizendo agora há pouco na nossa antessala que o meu Brasil é herdado aí do Sul. O meu sogro é gaúcho, da Serra Gaúcha, né? E me deu esse nome, e meus filhos trazem esse nome, de modo que eu tenho muito carinho por essa terra, né? Estou muito feliz de fazer parte desse momento da escola, porque por vários motivos, mas principalmente porque eu tenho profundo respeito pela advocacia. Eu sou de uma família de advogados, meu pai foi advogado, já é falecido, as minhas irmãs são advogadas, o meu marido é advogado, a minha cunhada é advogada, o meu sogro foi desembargador. Então, de modo que a minha casa é toda de advogados, e eu fui aquela que saí um pouco do rebanho, fui fazer psicologia, mas não saí tanto assim do rebanho, porque depois fiz direito, né? Então, na verdade, eu acho muito importante esse diálogo que a gente tem. E a segunda causa importante, que eu me sinto muito prestigiada de fazer parte desse momento que vocês estão vivendo, que a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul está vivendo, é que eu sou professora desde que eu me entendo por gente. A única coisa que eu tinha certeza que eu seria quando crescer é que eu seria professora. Meus pais eram professores também, eu fui nascida e criada dentro de uma escolinha, a gente tinha uma escola nos fundos da casa. E aos 17 anos de idade eu me tornei professora da rede estadual. Eu fui normalista, fiz concurso para ser professora de criança, alfabetizei durante 12 anos crianças. Então, a educação, para mim, é um valor muito importante. Então, é de grande valia esses eventos, é de grande valia essa iniciativa da escola, né, de formar advogados e de trazer informação de qualidade, principalmente isso. Hoje, em meio a tanta informação, né, Rosângela, que a gente tem em redes sociais, mas nem sempre de qualidade, né? Então, eu parabenizo muito a você. Em seu nome, quero cumprimentar os demais professores, toda a equipe aí. Parabenizo o Eduardo por essa coordenação aí tão brilhante que o Eduardo faz. Já tivemos a oportunidade de estarmos em outros debates, né, Eduardo? Eduardo é um amigo. Então, fica aqui o meu registro pela minha gratidão por esse momento, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer assim, um resumão do que está acontecendo a respeito desse momento que a gente está vivendo no Brasil, a respeito dessa lei, e parece que depois a gente vai ter um espaço para perguntas aí. Eu sou psicóloga, a minha formação é psicologia e depois eu fiz direito, e esse tema da alienação parental, eu sou psicóloga aqui do Tribunal de Justiça há 22 anos, né? E que quando eu comecei a trabalhar no tribunal, há 22 anos atrás, não existia essa lei de alienação parental. Mas o que eu percebia nos processos, eu já fui lotada numa vara de família, com atribuição também para fazer avaliação psicológica em vara criminal, então desde sempre eu faço avaliação psicológica em ação de estupro de vulnerável, além de todas as avaliações de vara de família, em processos de alimentos, em processos de guarda, de convivência, né? E também depoimento especial. Eu também sou entrevistadora forense, capacitada pelo CNJ, e atuo na sala de depoimento especial de crianças e adolescentes, agora que
trazida essa novidade no Brasil pela Lei 3.431 de 2017. Mas o fato é que eu sempre, desde o início que eu comecei minha carreira como psicóloga dentro de um tribunal, em 1998, eu percebia que existia dentro dos processos judiciais, quando nós íamos entrevistar a família, eu percebia em muitos casos de vara de família, um fenômeno se repetir, um fenômeno muito comum, que é aquilo que todos nós conhecemos. A gente agora não vai nem trabalhar com um conceito legal, a gente vai trabalhar com um fenômeno, porque nós vamos entender que a alienação, isso que hoje tem um nome, é um fenômeno, é um fato social que sempre existiu, que é o uso do filho como objeto de vingança. Isso sempre existiu, desde que a humanidade existe. Nós temos o mito de Medeia, que é um mito milenar, trazido desde a mitologia grega, onde nesse mito é descrito uma mulher que se apaixona por um homem e ela é traída por esse homem, né? E o que ela faz é pegar os 2 filhos que tinha com esse homem e entregou a ele, dizendo, olha, se você não quer ficar comigo, você também não vai ficar com ele. E esse mito de Medeia, nós podemos fazer uma analogia com isso que existe hoje em relação à vida de pessoas que estão enraivecidas, de pessoas que estão frustradas, de pessoas que não aceitam o fato de que o outro não as quer mais. Existem várias teorias que explicam a alienação parental, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que o que se discute hoje em relação à Lei 12.318 é que seria uma lei que foi criada, que é baseada numa doutrina médica de um psiquiatra chamado Richard Gardner, que é da Universidade de Columbia, em Nova York, que na década de 80 deu nome a uma coisa que ele denominou de síndrome da alienação parental. Ele estudou durante 20 anos crianças, filhas de pais separados, que tinham processo no tribunal, e ele catalogou vários sintomas que essas crianças apresentavam. E aí, no final, ele deu um nome de síndrome. E por que ele, como médico, nomeou esse fenômeno como síndrome? Porque ele dizia que síndrome, para a medicina e para o dicionário Aurélio, é um termo comum, ele significa conjunto de sinais, conjunto de sintomas, é sinônimo de conjunto de sinais. Então, exemplo, quando a gente fala que uma criança tem síndrome de Down, significa que ela tem um conjunto de sinais físicos que faz com que a criança seja denominada Down. Síndrome do espectro de autismo, ela tem TEA, transtorno de espectro de autismo, ela tem um conjunto de sinais que diz que aquela criança possui, então, aquela situação clínica médica, por isso chamado síndrome. Esse psiquiatra, ele não conseguiu validar cientificamente a teoria dele, ele tentou catalogar a síndrome dentro dos manuais de transtornos de doenças, manual mundial, que era na época o DSM-4, agora nós já temos uma revisão desse manual, que é o DSM-5, que equivale ao nosso CID. Quando a gente vai ao médico, a gente não recebe lá um código dentro do atestado médico, dizendo CID-10 ou CID-11? Então, mesma coisa lá nos Estados Unidos, eles têm o DSM. Esse médico tentou catalogar a síndrome como se fosse uma patologia, e isso não foi aceito pela categoria médica como sendo uma patologia. Essa é a primeira questão que eu quero trazer. O fato disso não ter sido aceito como uma patologia não significa que isso não exista. Não significa que as crianças não apresentem sintomas e sinais. Porque aí agora eu vou dar o meu testemunho como psicóloga, 22 anos nesse lugar, fazendo avaliação psicológica. Eu atendo diariamente de 5 a 6 crianças, ao longo desses 22 anos de profissão. E eu digo a vocês que a gente percebe, é possível tecnicamente identificar os sinais e sintomas que uma criança apresenta quando ela está sendo vítima de uma alienação. Exemplo, a criança se torna advogado de quem faz com ela a alienação parental. Isso tem um nome, isso se chama apoio automático ao alienador. É aquela situação clássica de um divórcio, uma disputa de guarda, em que o filho está ali envolvido
E aí o filho é chamado na psicóloga e ele começa a falar como que é na casa dele, como que é na casa do pai, como que é na casa da mãe, e ele começa a tomar partido de um deles. Ele começa a defender um deles. Isso não é para ser de uma criança. Ele, inclusive, muitas crianças utilizam termos que elas não têm a menor ideia do que se trata. Caso concreto, uma criança de 4 anos que eu atendi, os pais se separaram, ela ficou morando com a mãe e o pai convivia com ela de 15 em 15 dias. No meio dessa disputa de bens, uma ação de divórcio, incluindo lá todas aquelas cláusulas, incluindo a convivência e a guarda, surgiu uma disputa ferrenha por um dos bens do casal, um apartamento aqui em Ipanema, na praia, um duplex, que é um bairro bem caro aqui no Rio, e essa menina envolvida no meio dessa disputa. A mãe começou a dizer coisas para a filha, no sentido de que a filha não quisesse mais conviver com o pai. Qual era a finalidade dessa mãe quando fez esse trabalho com essa criança, né? O conceito de alienação parental, de ato que a lei trouxe, é qualquer ato praticado pelo adulto que gere na criança uma dificuldade, um prejuízo no vínculo, uma interferência na formação psicológica dessa criança, de modo que ela passe a perceber aquele outro adulto de forma negativa. E aí, essa menina começou a falar coisas a respeito do pai, começou a dizer que não queria mais, ficava enjoadinha, ia, mas pedia para ir embora. E aí, algum dia, conversando, o processo veio para eu fazer a avaliação psicológica, conversando com a menina na minha sala, a menina desenhando, e ela falou uma pérola. O meu pai é um lobo em pele de cordeiro. Quando aquela menina de 4 anos de idade usou essa frase, essa metáfora que é tão complexa, o que é um lobo em pele de cordeiro? Uma criança de 4 anos de idade não sabe, ela não sabe nem o que é um cordeiro. Às vezes ela sabe o que é um lobo, porque contam para ela histórias de lobo mau. E aí eu peguei uns livrinhos de história que nós temos lá no setor, espalhei um monte de livrinhos de histórias em volta dela, inclusive um quebra-cabeças que tinha bichinhos, incluindo o cordeiro. E eu pedi para ela ir conversando comigo, me mostrando do que ela estava falando. E ela várias vezes pegou a pecinha, o quebra-cabeça de cordeiro, mas ela não sabia o que era um cordeiro. E aí ficou claro para mim, pessoal, que essa criança repetia um discurso do adulto sem ao menos entender o que ela estava dizendo. Isso é um dos sinais, ela estava sendo alienada, ela estava sendo induzida a acreditar que aquele pai fosse um pai ruim para ela, quando na verdade ela nem entendia direito o que ela estava falando, né? Esse é o primeiro ponto. Um outro sinal que a gente observa que as crianças trazem quando estão no meio dessa disputa, a questão da encenação. A criança passa a encenar, ela passa a atuar para o adulto alienador. O adulto alienador, ele não necessariamente pede que a criança faça isso, mas a criança faz, porque na cabecinha dela é isso que o adulto alienador espera dela. Exemplo, o pai vai buscar a filha na hora de conviver com ele no final de semana e a menina não entra no carro de jeito nenhum. Chora muito, senta na calçada, faz uma cena, aí a mãe desce, a avó desce, a mãe, a avó materna, todo mundo assustadíssimo, e a criança chora muito, a criança fala que está indo obrigada, e com muita luta o pai conseguiu colocar aquela criança na cadeirinha no carro e foi embora. Quando passa a cancela do condomínio, esse pai, então, ele filmou isso, ele trouxe para eu ver e eu pude constatar. A menina fica super bem. Ultrapassada aquela barreira que na cabecinha dela era a barreira onde ela estava sendo vigiada pela mãe e pela avó, ela passa a funcionar super bem. E aí, o que a gente pode concluir? Aquela cena que não quer ir com o pai, não quer ficar com o pai, não gosta do pai, na casa do pai é ruim, eu não quero, mamãe me salva. Aquilo é uma cena, é uma encenação que ela faz justamente para poder a avó e a mãe não ficarem chateadas com ela. Porque na cabeça dela, se ela manifestar para a mãe e a avó materna que quer ir ao encontro do pai, a mãe pode puni-la ou a mãe pode rejeitá-la, e aí a gente não sabe exatamente o que passa na cabeça da criança. Cada criança apresenta as suas próprias crenças e a gente tem que entender cada criança. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês são sinais que uma criança apresenta, sinais de que ela está dividida, ela está no meio de um divórcio, no meio de uma briga entre os adultos. E, covardemente, um dos adultos não poupa esse filho das questões pessoais dele.
ele acaba deixando que esse filho tome conhecimento do que aconteceu durante o casamento, do que aconteceu durante a separação. Ele conta situações, esse adulto alienador passa a contar para o filho situações de pensão, de disputa de bens, inventa coisas a respeito do ex-cônjuge. Isso tudo as pessoas fazem, gente. E a gente não faz isso, eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui condenando, né, o ser humano, porque, na verdade, a gente vê isso acontecer diariamente numa vara de família. Mas o que eu estou aqui e quero que a gente pense a respeito desse tema é se de fato a revogação dessa lei de alienação parental vai ser boa, pensando no ponto de vista dos filhos que sofrem essas pressões. Porque o que acontece hoje é que existe uma lei. A lei existe para prevenir a violência. Está lá no artigo 3º da lei que a alienação parental, que é esse uso, essa manipulação do filho, ela é uma violência psicológica, ela é um abuso moral contra o filho. A alienação parental é abuso moral contra a criança e adolescente. Está escrito, o legislador disse natureza jurídica. E tem também uma outra natureza jurídica. A alienação parental é violência psicológica contra a criança e adolescente. Está escrito no artigo 4º, inciso 2, a linha B da Lei 3.431 de 2017. Vejam bem, por que é abuso moral? Porque retira da criança a condição da criança responder por si. Retira da criança a condição de a criança dizer se quer ir ou não quer ir, porque, na verdade, ela está sendo... Alguém está incutindo na cabeça dela e pressionando, ela se sente pressionada e ela perde a espontaneidade. Ela perde aquela possibilidade de falar por si, de ser espontâneo, de dizer o que realmente pensa e sente. Por isso que é abuso moral, tem essa natureza. E por que é uma violência psicológica? Porque, igualmente, desconsidera essa criança enquanto uma pessoa, enquanto um sujeito. Uma das grandes evoluções da nossa legislação, e nós temos o Estatuto da Criança, que é um dos mais avançados do mundo. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei muito avançada, é uma lei muito incrível. Não é só uma lei, é um conjunto de regras e princípios. Se nós tivéssemos no Brasil cumprimento do Estatuto da Criança, não precisaria nem de várias outras leis que nós temos especiais relacionadas à criança. Porque o Estatuto ele é um arcabouço teórico e paradigmático de como se tratar a criança dentro do sistema de justiça e fora dele. Traz toda a rede de proteção, o Conselho Tutelar, o IML, a delegacia. O Estatuto é perfeito, essa lei é incrível. E o que nós vemos hoje? Muitas coisas ainda não são respeitadas. A criança adquiriu ao longo da história o lugar de ser uma pessoa, de ser um sujeito. Isso é uma conquista muito importante que nós tivemos. Ao longo da história, se fizermos um breve retrocesso na Idade Média, na Idade Antiga, a criança era um objeto. Era um objeto do homem, existia o pater família, a mulher era objeto desse homem e o filho era objeto desse homem também. Se a mulher morresse, quem cuidaria da mulher era o filho mais velho varão. E os casamentos e as famílias eram constituídos com a finalidade exclusivamente patrimonial, de juntar bens. Então, as filhas eram dadas em troca de dotes e os homens, os pater família, enriqueciam. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Não existia, naquela época, uma distinção entre a fase da infância e a adolescência e a fase adulta. E isso foi mudando, e nós tivemos um leading case mundial, que foi em 1864, com o caso de uma criança em Nova York chamada Mary Ellen. A Mary Ellen foi adotada e os pais adotivos abusaram dela durante 10 anos, até que uma senhora, que era como se fosse uma enfermeira, uma espécie de conselheira tutelar, mas não existia essa figura naquela época, mas ela foi à casa de Mary Ellen, retirou Mary Ellen daquela situação e levou à corte. Quando chegaram na corte de Nova York, qual foi a grande surpresa da corte? Não havia nenhuma legislação que tratasse de criança. O Tribunal de Nova York, considerado um dos mais modernos do mundo, não tratava desse assunto, criança e adolescente. E o que foi utilizado à época para poder o tribunal encontrar uma saída legal foi a questão de analogia da lei que tinha uma lei que falava de maus tratos contra animais. E isso gerou uma repercussão mundial, movimentos sociais, idas ao Congresso, idas aos parlamentos. E em 1924 nasceu o primeiro documento internacional que tratava do direito da criança ser criança,
que era a Convenção de Genebra, do qual o Brasil foi país signatário. A partir daí, tivemos alguns outros documentos, tivemos o Código Minorista, que tratava a criança ainda em uma visão limitada, apenas a criança, aquela que era colocada para fora da família, que eram os filhos espúrios, os filhos que eram de casamentos onde havia impedimento legal. O fato é que nós avançamos um pouco, tivemos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é de 1989, que deu à criança o direito de ser escutada em todo e qualquer processo que disser respeito a ela. E isso é um ganho, isso é uma aquisição, isso é um crescimento, um avanço histórico incrível para a criança. Significa que a criança tem voz, a criança tem lugar, a criança e o adolescente, eles não são mais objeto dos pais. Eles são pessoas, eles respondem por eles. Olha que coisa importante isso. Nós tivemos, então, Constituição Federal em 88, no artigo 227, que fala da proteção integral, do direito à convivência familiar e ampla, né, e comunitária. Nós tivemos depois, em 89, Convenção Internacional de Direitos da Criança, o Brasil foi país signatário, e nós tivemos em 90 o Estatuto da Criança. Então, nós temos 3 grandes documentos que falam desse direito da criança ser pessoa. A criança tem direitos separados do direito dos pais. E é importante que haja uma lei que resguarde a ela, para essa criança, o direito de conviver com os pais, que é o caso da alienação parental. A lei é boa. A lei diz lá que a criança tem que conviver com a família dela. E a família dela é a família biológica e a família afetiva. Por isso que a gente precisa desse auxílio técnico de psicólogo dentro do tribunal, para que o psicólogo possa ajudar o juiz a entender quem é a família daquela criança que está se discutindo. Se para aquela criança é importante que ela conviva com a namorada do pai, com o namorado da mãe, com os namorados, com as famílias homoafetivas, com a avó do namorado, com a tia da namorada, enfim, com a família extensa dessa criança, porque essas pessoas fazem parte da vida dela, são contatos que ela tem. Não cabe mais um pai ou uma mãe querer ter um controle absoluto sobre o filho, retirando do filho esse lugar de ter direito à liberdade, porque em tudo isso essa lei protege a liberdade de amar. Então, o grande movimento social no momento, eu entendo como sendo uma resistência de a gente abrir mão desse lugar de domínio sobre os filhos. O que essa lei traz, que é um ganho, uma aquisição importante, é que a criança adquiriu um lugar de ser tratada como sujeito, e não se admite mais que se use a criança para se vingar do outro, numa separação conjugal. A lei é clara. E esses movimentos de lei que buscam a revogação, me parece que são fruto, sabe, Rosângela? Eu vejo dessa forma, são fruto de uma tentativa ainda de se manter a criança muito presa debaixo da nossa saia, dependente do que a gente quiser e não se respeitando o direito que ela tem de conviver com outras pessoas que, ainda que nós, pai e mãe, possamos não gostar. Porque uma vez que a gente se separa, a criança ficará sob a responsabilidade de quem estiver com ela naquele final de semana, né? E aí a gente não tem controle sobre tudo que acontece lá. Aquele adulto que está com ela é responsável por ela naquele final de semana. E aí o que acontece do lado de lá, a gente não terá o controle absoluto. As pessoas são diferentes, as diferenças são importantes para a criança. É claro, gente, que a gente tem que... Eu estou considerando aqui as dificuldades que existem sobre o jeito de criar filho, o jeito de pensar, o modo que as pessoas têm de ver a vida, e isso é natural. Mas o que eu tenho a dizer também é que também é natural a diferença dentro do casamento. Por que quando os pais estão casados, eles conseguem minimamente combinar coisas, e mesmo sendo de pessoas tão diferentes, a gente vê casais que são muito diferentes, pensam muito diferente, jeito de criar os filhos. E, no entanto, isso não faz com que os filhos deixem de conviver com eles, com ambos. Os filhos continuam convivendo. E as diferenças vão fazendo parte da vida da criança, e não há problema nisso. A criança lida muito bem com tudo isso. O que não é ético com uma criança é dificultar que ela tenha acesso a outra pessoa. É criar para a criança um constrangimento onde não deveria existir. Porque a separação é algo que faz parte da vida, gente. Eu sou filha de pais separados. Eu posso falar desse lugar com muita tranquilidade. Os meus pais se separaram quando eu tinha 16 anos de idade. E ainda que eles tivessem feito um divórcio amigável, um divórcio onde não teve uma briga judicial,
existia muita pressão, sempre existiu. A gente que é filho, a gente sente essas pressões, né? E eu tinha 16 anos de idade e eu sentia muita pressão. E as pressões, elas são subliminares, elas não são muito óbvias, elas são assim, por exemplo, uma criança vai passar o final de semana na casa do outro, e na casa do outro, quando você abre a geladeira está cheia de coisas gostosas. Porque aquela pessoa do final de semana se preparou para receber a criança. Então, comprou coisa que a criança gosta de comer, fez lá uma brincadeira diferente, está com um pouquinho mais de paciência e curte aquele momento, curte bastante aquele tempo que está ali. A criança, quando volta para a casa do outro no domingo à noite, abre a geladeira, não tem nada de diferente. Por quê? Porque aquilo ali é o dia a dia, ela mora ali, então ninguém se preocupa em comprar nada de diferente. E aí, no dia seguinte, rotina, escola, vida normal, vida que segue. E essas diferenças fazem parte, são naturais da vida. E a gente não pode querer privar o filho de pais separados de perceberem essas diferenças, porque isso tudo, gente, faz parte da vida. A separação é natural. O que eu percebo muito nessas questões de alienação parental é uma dificuldade de elaborar o luto da separação. As pessoas ficam agarradas a um status quo, a um momento em que elas tiveram uma situação, em que elas tiveram uma determinada forma de viver, um determinado padrão econômico, um estilo de vida, e, na verdade, quando as pessoas se separam, elas ficam fixadas, né? Existe um nome, existe uma fixação, e para Freud isso é a própria neurose. Para Freud, a neurose é essa fixação. Então, assim, um ex-cônjuge que fica fixado no passado, ele fica preso naquela vida que o casal tinha, preso naquela rotina, preso naquela ideia, ele vai sofrer muito. Ele tem que trabalhar esse luto, ele tem que, vida que segue, ele tem que se esforçar, olhar para frente, conhecer novas pessoas, perceber que ele tem condições de repente, fazer uma atividade física, ou fazer um trabalho, ou continuar a vida. A vida vai ser diferente, mas a vida vai ser possível. E isso tudo, o adulto tem que ter o compromisso ético de não colocar na conta do filho as falhas que ele acha que teve, os fracassos, as tristezas, os arrependimentos. O filho é filho, o filho não pode sofrer esse tipo de pressão. E o que se discute hoje em relação à lei é que seria uma lei que protege muitos pais. O Eduardo trouxe essa questão, né? Como se fosse uma lei que protege a violência doméstica. Eu vou dizer para vocês qual é o burburinho que tem sobre isso. Graças a Deus, felizmente, nós mulheres hoje adquirimos um lugar na sociedade, na vida, de estarmos páreo a páreo. Nós estamos aqui, na tela, 2 mulheres e um homem. É uma escola de advocacia, numa sociedade ainda tem resquício de patriarcado, como é a sociedade brasileira, claro, mas existe hoje a possibilidade de a mulher trabalhar, de a mulher estar no mercado de trabalho, de a mulher ser algo para além de ser mãe. Ela poder correr maratona, ela tomar gin com as amigas, ela ter vida social, ela fazer outras coisas para além de ser, aspas, a rainha do lar. Isso foi uma conquista social incrível que nós, mulheres, conseguimos. Pra vocês terem uma ideia, eu sou maratonista e a primeira vez que uma mulher correu uma maratona, que foi em Boston, maratona mais tradicional do mundo, ela teve que se fantasiar de homem. Ela pegou as roupas emprestadas do irmão, as bermudas, as cirolas, as roupas, e prendeu o cabelo e botou um boné, e ela correu, e ela chegou à frente de 2/3 dos homens. E aí, durante a corrida, descobriram que ela era mulher, então começou a polícia a correr atrás dela. Só que ela cruzou a linha de chegada com a polícia correndo atrás dela. E a partir daí ela foi à corte, e as mulheres conseguiram o direito de correr publicamente maratonas, porque as mulheres não podiam correr. E a gente está falando de um passado bem recente. Então, vejam vocês que nós, mulheres, estamos adquirindo cada vez mais esferas de garantir nossos direitos sociais e garantirmos um tratamento igual nas instituições, né? Pelo menos igualitário, tratar diferente os desiguais, ok. E aí, o que a gente tem de ganho, de bom nisso tudo, é que a gente tem outras coisas para além do lugar de mãe. Então, a gente é mãe, a gente também faz outras coisas além de ser mãe, e isso é muito bom também para o filho. Agora, falando como psicóloga, o filho, que aquela mãe que acha que o filho é propriedade dela, que vive em função do filho, que super protege o filho, que fica olhando
todo o celular do filho, que fica controlando o celular da criança e controlando todas as mensagens, quer conhecer todo e qualquer amigo, quer fazer tudo com o filho. Isso é muito ruim, destrutivo para o filho. Esse menino não vai aprender a se defender, ou essa menina. Existe uma autora que eu gosto muito de citar, que é uma psicanalista francesa, Françoise Douto, tem um livrinho basiquinho, que é esse aqui, ó, Quando os Pais se Separam. E a Françoise fala nesse livro como é importante para criar filho que as pessoas não fiquem agarradas no filho. Porque quando existe um pai ou uma mãe que abdicaram de ter vida própria para viver a vida do filho, isso sufoca a criança de uma maneira que a criança não consegue crescer. Vai crescer um adulto inseguro. E por isso é que a gente não pode permitir a revogação da lei da alienação. Porque a lei da alienação é um instrumento que protege a possibilidade da criança ser tratada como ela deveria, de chegar e ter um juiz para dizer assim, olha, mesmo que você, pai, não goste, mesmo que você, mãe, não goste, eu, juiz, eu, Estado juiz, vou garantir a essa criança o direito de conviver com os dois, igualmente, porque tem um direito constitucional dessa criança de conviver com a família dela. E a família dela não é só a biológica. Nós temos a repercussão 622 no STF, que julgou a inconstitucionalidade da discussão sobre o que vale mais, o afeto ou a biologia. E essa repercussão geral disse o seguinte, o afeto vale tanto quanto a biologia. Então, a família social, a família afetiva, a família comunitária de uma criança tem igual peso na nossa lei. E tem o mesmo peso. Significa que isso é respeito à criança enquanto uma pessoa. Se a criança gosta e convive, é bem tratada, e tem amor, e tem rede social, que bom! Quanto mais rede social essa criança fizer, melhor. Quanto mais amigos, quanto mais adultos que gostam dela, a avó da namorada, o tio do namorado, outras pessoas que não são da família biológica, melhor para ela. Porque a gente precisa de abrir a rede de apoio dessa criança. Essa é a ideia do Estatuto da Criança, de ampliar a rede de proteção. Então, a lei não é ruim. A lei garantiu a possibilidade da criança ser criança. Esse papo de que a lei protege quem pratica violência doméstica me parece que é uma discussão equivocada. Tentaram misturar a questão da violência doméstica com a alienação parental, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão de violência doméstica é que muita gente usa mal a lei da violência doméstica, inventa que sofreu algum tipo de agressão, que foi vítima, para poder afastar, né, para conseguir o afastamento não só em face de si, mas em face do filho. Então, usa mal a violência doméstica. Isso existe. Assim como existem as notícias reais de pessoas que sofreram violência doméstica. Então, é o mau uso da lei. Existe? Claro que existe. Gente que vai lá, se arranha, caso concreto, uma mulher que eu atendi, ela simulou uma lesão, ela pegou uma toalha, esfregou na sobrancelha, no supercílio todo sangrando, todo machucado, gerou 500 fotos, botou no processo. O juiz deu a suspensão de convivência de 500 metros do ex-cônjuge em face dela, e ele não tinha quem fosse buscar o filho. Então, ele ficou 2 anos sem conviver com o filho, porque se ele tinha medo de chegar perto da casa dela, ele ser preso. E aí vai uma dica para os advogados, uma informação importante. Uma coisa é a cautelar de afastamento em face do adulto, então não pode se aproximar do adulto, mas os juízes de violência doméstica aqui do Rio já têm feito o seguinte, para evitar essa discussão de separar as esferas, ressalvados os direitos de convivência da criança. Ou seja, se aquele pai for buscar a criança no dia dele de convívio, ele não será preso, não poderá ser preso. Por quê? Porque o convívio tem que ser resguardado. Então, são coisas distintas, tá? Outra discussão para a gente fechar aqui, abrir para o debate que falam, é que a lei seria uma lei pedófila. E qual é o ponto desse argumento que estão levando para o Congresso Nacional, e os congressistas ficam apavorados, né, de imaginar que existe uma lei que defende pedofilia. Não é nada disso, tá? Isso tudo é mentira. A lei não defende pedofilia, não tem nada a ver. O que existe na lei é um artigo que é bem polêmico, que é o artigo 2º, inciso 6º. Esse artigo diz assim no caput: são considerados atos de alienação parental, dificultar convívio, dificultar a autoridade parental, mudar sem dar prévio endereço, sem prévia autorização, acusar sem ter provas, acusar o outro de cometer abuso sem ter prova. Isso é o que está lá. Qual é a finalidade desse inciso? Que as pessoas não sejam levianas.
Hoje você não pode brincar. Antigamente, essa ideia de abuso sexual colava. Você chega, fala que o outro abusou, o juiz suspende a convivência, fica 10 anos sem conviver, até que prove. No dia que prova que é inocente, a criança não quer mais e aí perde o vínculo. Eu conheço vários casos assim, alguns tristes casos assim, que a justiça não foi efetiva quando deveria ter sido e houve um afastamento prolongado de muitos anos e o vínculo se desfez e aconteceu uma alienação parental gerada pelo próprio Poder Judiciário. Vejam bem que eu estou dentro do sistema, mas eu faço essa crítica porque eu vejo o que acontece. A outra coisa é que você seja leviano. Então, a lei trouxe uma responsabilidade quando você acusa alguém. Se o seu filho chega em casa dizendo, olha, estou com uma dor aqui, botaram a mão no meu bumbum e fez isso, tem que esse adulto ter muita calma, respirar fundo e tentar entender o contexto. Porque é possível que alguém tenha colocado a mão no bumbum na hora da higiene na escola e não teve lascívia. É possível que tenha ardido e não teve lascívia. Eu, pessoalmente, Glícia, amamentando a minha filha, acordei de madrugada, caso concreto, real, pessoal, só para exemplificar, estava grogue de sono, grogue, completamente grogue. Liguei o abajuzinho, quando eu fui pegar a pomada, eu peguei Vic Vaporub, porque minha filha, na época de inverno, ficava muito entupida, tinha sinusite, e eu pegava o Vic, esfregava na mão e botava assim um pouquinho afastado do nariz para ela cheirar e ela respirava melhor, aquele cheirinho. Ficava na cabeceirinha dela. E eu, na hora do sono, que a gente acorda grogue, quando a gente está amamentando e dorme junto com a criança, e acorda de 2 horas para amamentar, acordei no meio do troço, fui limpar, fazer higiene íntima dela, peguei o Vic Vaporub, achei que era hipoglós, e botei no bumbum da minha filha. Minha filha gritava, mas ela gritava. Eu acendi a luz, eu levei um susto tão grande com o berro dela. E quando eu vi a loucura que eu tinha feito, aí eu entrei com ela no banho e esfregava. Quanto mais eu esfregava, mais ela gritava ainda. Imagina se uma criança conta para o outro, uma criança que tenha mais falado, né, como acontece, que eu vejo que acontece em várias famílias. Olha, fulano botou a mão no meu bumbum e ardeu. E botou um creminho que ardeu. E enfiou a mão e ardeu. Eu fiz tudo isso, eu botei a mão no bumbum da minha filha, enfiei o dedo no bumbum dela, o creminho ardeu, eu fiz tudo isso. Então, cuidado. Cuidado com essa fala quando a criança chega contando alguma coisa do lado de lá. Porque como não há uma relação de confiança, as pessoas ficam muito assustadas. Mas o que a lei traz é um aumento da responsabilidade. Antes de você ir ao conselho tutelar e à delegacia, você, então, converse com seu filho melhor, tenta entender o contexto em que se deu aquele fato, antes de acusar o outro de ter praticado alguma coisa grave. E isso é o que dizem que a lei é pedófila, porque a lei supostamente traria uma dificuldade para quem cuida da criança. A dificuldade seria, a pessoa tem que, desde já, ter provas do abuso. Isso não é verdade. Se for o caso de abuso, você vai levar a notícia adiante, você lá na frente vai imaginar que não seja abuso, nenhum juiz vai tirar guarda de você porque você falou isso, de boa fé. O juiz vai presumir que você tem boa fé. Só se ficar comprovado junto com outras provas do processo que você utilizou isso como má fé. Mas isso é todos os casos. Quem tem má fé, quem acusa o outro de uma coisa grave, vai ter que responder por isso. Então, a lei não é pedófila, a lei não defende pedófilo, a lei não prevê que uma pessoa impeça de se levar à rede uma notícia de abuso sexual ou de maus tratos contra uma criança. Não tem nada disso. Tudo é argumento de quem está no Congresso Nacional, induzindo em erros congressistas. Tecnicamente, a lei é boa, precisa de algumas reformulações, né, na parte procedimental que eu defendo ali, como, por exemplo, a declaração de ofício, a perícia. Eu até trabalhei num grupo de trabalho do BDFAN, que a gente levou propostas de modificação para o Congresso Nacional, de aperfeiçoamento, porém, eu entendo que a revogação não vai ser útil para a sociedade, porque foi um avanço, essa lei é um avanço. Ela é um avanço porque ela aumentou a esfera de direitos da criança, ela resguardou mais ainda que o filho de pais separados tenha direito a conviver com as duas famílias que ele tiver, tá? É isso, meus amigos, por hora, se a gente puder abrir para debate, eu estou aqui à disposição de vocês. Maravilha, Glícia. O que eu digo, né? Você não fala a sua palestra, sua aula, na verdade, é uma aula de história, uma aula de sociologia, uma lição de vida, né? Você é realmente uma pessoa, uma mulher fantástica. Eu sou seu fã faz tempo, né? Você sabe disso. E não só eu, como estou vendo aqui no chat, aqui inúmeras colegas e colegas elogiando e amando a sua palestra. Realmente, ela é dinâmica.
você fala de relações humanas e fala de história, fala de direito, é realmente completo, é maravilhoso lhe ouvir. Então, é uma honra grande estar aqui nesse evento com você. Eu que agradeço, Eduardo, eu que agradeço. E E aí eu eu também... visto, Oi, fala. não, eu tenho visto assim, a importância desses debates, porque nós precisamos muito levar informação, né? Nós temos um poder judiciário que ainda é muito conservador, que ainda é muito, tem resquício de patriarcado, acha que os pais não cuidam tão bem quanto as mães, e nós precisamos de levar essa discussão, né? De pensar hoje que nessa sociedade que a gente vem construindo, nós precisamos de abandonar alguns paradigmas, de entender que muitos homens cuidam bem e querem cuidar muito e participar mais, bem como muitas mulheres, como eu sou um exemplo, não querem só ser mãe. A gente quer mais do que isso, a gente quer alcançar o espaço público também, a gente quer ser professora, a gente quer praticar esporte, a gente quer tempo de estar com as amigas. E isso é muito legal, você perceber que todo mundo pode viver um pouco, que não é só criar filho que é o que é importante, né? O filho não é objeto, não pode ser objeto, né? A gente, na psicologia, Rosângela, a gente usa muito uma expressão que é uma expressão de Freud, que a gente fala muito do gozo, o gozo dos pais. Freud dizia que quando uma mãe se torna mãe, ela passa a gozar com aquele filho, no sentido no sentido libidinal, não é no sentido do órgão sexual, mas no sentido metafórico, né? Aquilo se torna o grande prazer da vida daquela mulher, o fato de ser mãe. E que o pai, ele entra na psique num momento em que ele impede que aquela criança passe a viver só, a vida seja só ela e a mãe, como se não tivesse mais nada no mundo, né? Então, a entrada do pai como um simbólico de um terceiro que barra esse gozo da mãe e da criança, que diz para essa mãe, olha, o filho não é só seu, o filho é nosso, existe uma cultura, existem regras, não vai ficar você embolado com essa criança embolada com você, não. Eu tenho que entrar nessa relação para proteger meu próprio filho, de se tornar uma criança dependente emocionalmente, tudo isso. Então, a gente tem que pensar assim, na lei enquanto um instrumento psíquico de ajudar a mulher a sair desse lugar de só querer ser mãe, porque isso também não é bom, entendeu? A lei ajuda, inclusive, ao que Freud já falava lá atrás, né? Que é esse lugar da mulher, que ela precisa de se separar um pouco da criança e a criança se separar um pouco dela, sob pena de as duas pessoas adoecerem, tanto a mãe quanto a criança, né? Isso aí... Na verdade, vê ela como um indivíduo. Desculpa aqui me meter, mas na verdade vê ela como um indivíduo, né? Um ser, né? E aí fica difícil, né? E não como um objeto, não é objeto, quer dizer, mas como se aquilo fosse enfim, né? Como se fosse dono, né? Sim. É complicado isso ser humano, a gente que atende diversos casos assim de relações familiares, né? Sim. Né? Tanto de uma situação quanto de outra, é muito complicado porque e onde é que a gente pode, né? De que forma que pode melhorar isso? Em que educação ensinar? Eu não sei como fazer para poder fazer com que Olha, as eu pessoas tenham amor, né? E amor não significa ser dono nem dona, né? Pois é, isso é tão interessante. Tem um autor, né, que ele faz isso muito, ele fala disso muito bem, que é o Bowlby. O Bowlby, ele é um psiquiatra americano, americano não, inglês. Ele estudou crianças no pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve uma morte dos pais, né, na guerra, e essas crianças foram colocadas nas instituições para serem cuidadas por enfermeiras, né? E ele ele estudou durante 5 anos, ele ia para essas instituições, passava o dia lá, o dia todo estudando, e ele criou uma teoria chamada teoria do apego, que é uma teoria referendada mundialmente. E ele chegou à seguinte conclusão: uma criança não precisa necessariamente de mãe e nem de pai, ela precisa de figuras de apego. O que é uma figura de apego? É um adulto que garanta para a criança a sua sobrevivência e a sua segurança. Então, ele observou que, mesmo cuidados por enfermeiras, por freiras, as crianças ficavam muito bem, eram crianças que cresciam muito felizes. E ele faz uma relação de o seguinte:
como não é um amor que sufocava, porque aquele amor era um amor institucional, as crianças eram cuidadas, mas as mães chegavam à noite, pegavam elas para levar para casa, desde aquela época, de 1946, 48, começou o estudo de Bowlby. Ele entendeu que essas crianças na vida adulta, e ele acompanhou essas crianças na vida adulta, quanto mais livre elas eram na infância, melhores adultos eles se tornaram. Ele traz um conceito que é de autoconfiança, self-confidence, e ele dizia assim, estranhamente, as crianças que eram cuidadas com maior liberdade eram as crianças que mais eram apegadas ao adulto que cuidou delas. Então, é como se nós pudéssemos falar nos dias de hoje assim, você tem que deixar livre dentro de uma gaiola, mais ou menos assim, metaforicamente. Você não pode sufocar ninguém com seu amor. Você tem que deixar ir. E a pessoa não vai. Na verdade, quando você deixa ir, quando você tem muito amor e aquela pessoa é apegada a você, ela fica. E a gente pode, inclusive, trazer isso para um casamento, uma relação que é abusiva, uma relação onde um não respeita o outro, um é possessivo com o outro, quer dominar o outro, tem ciúmes, aqueles ciúmes doentio, que é aquele controle o tempo todo. Isso não vai se sustentar, porque o outro vai acabar indo embora de alguma forma, não vai aguentar aquela pressão, né? Ou vai trair escondido, alguma coisa assim. Então, o Bowlby traz esse conceito de amor com liberdade, que é o que eu acredito, sabe, Rosângela, nesses casos que a gente atende, assim, a gente percebe. O filho a gente trata para o mundo, isso não é só um jargão, não, isso é fato. Eles vão embora, chega uma hora que eles não querem ficar grudados com a gente, eles querem viver a vida deles, eles querem constituir a família deles, e que bom, porque a vida é isso, né? E a gente deu estrutura, a gente deu base para eles irem embora, né? A gente não prendeu do nosso lado, a gente quer que eles cresçam e voem, né? E voam e voltam para o ninho, de vez em quando, né? Assim a gente espera, né? Não voa muito longe, não, voa e Não volta. vou muito longe, né? Bom, Eduardo, só se me permite, né? Tá maravilhosa essa palestra. Eu vi que já tem outros questionamentos, o pessoal está participando. Eu quero só agradecer mais uma vez aqui a vinda da Glícia e o Eduardo por te trazer, né? E eu tenho outro evento agora, que é um curso, né, de seguros, eu vou estar lá na abertura, mas quero, então, deixar aqui o meu abraço, meu carinho e o meu agradecimento especial aí, em nome de todos, né, que estão aqui te prestigiando, especialmente por parte da nossa escola e da nossa equipe. Tá bom, querida? Parabéns, Rosângela, pela direção da escola, tá? Tá bom, obrigada, tchau. Força aí. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigado, hein? Tchau, querido, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por nos prestigiar. E, gente, agora eu vou passar umas perguntas, mas, Glícia, eu queria fazer uma colocação em relação à lei. Também concordo que a lei tem as suas deficiências, mas não vai ser a revogação que vai acrescentar. Mas não te parece que o grande problema não está na lei, e sim na falta de aplicação dela por parte dos jogadores? Falando assim de uma maneira bem, não, nada contra ninguém, nem coisa de advogado contra magistrado, mas não te parece, eu também milito na área, faço a família, faço a responsabilidade civil, e a gente vê os casos de detectação de alienação, mas, na verdade, quando se aplica as penalidades do artigo 6, aliás, não se aplica, ou se arrasta um tempo inexorável, um tempo quase insuportável da criança viver sobre esse tormento, e o jogador é informado, às vezes até com laudo, mas não toma as providências, ou não decide. O que te parece isso? Você concorda? Eu concordo, Eduardo. Eu acho que isso tem a ver com essa crença do próprio julgador, né, da nossa sociedade. De alguma forma, nós carregamos uma crença de que as mães cuidam melhor, de que, na verdade, aquilo não é alienação parental, que aquilo é uma outra coisa, é só uma coisa passageira. Eu acho que, me parece que não se valoriza, não, talvez até falta informação para os julgadores. Eu sou professora da Escola Nacional de Magistrados, né, da infância, sou tutora nacional, e eu dou aula para alguns tribunais. E o relato de todos os magistrados que já foram meus alunos é o seguinte: eles são outras pessoas antes e depois de fazerem o curso. Porque eles não são informados, a lei surgiu, a lei apareceu, e ninguém ensinou para eles que a alienação parental é um ato grave, porque é um abuso moral e porque é violência psicológica. E por que que é? Porque retira da criança essa condição de sujeito.
Isso é altamente violador da personalidade. Isso é uma violência absurda. É como se nós hoje nos estivéssemos aqui conversando e tivesse alguém e nos desse um cala-boca. Tipo assim, o que vocês estão falando não são para falar. Retira a sua posição de pessoa. Então, o que eles falam é que quando eles aprendem o quanto isso é grave, o quanto isso traz danos emocionais para essa criança, eles passam a aplicar a lei. Então, me parece que falta, além de um pouco de cultura, de um resquício de uma história onde a mulher cuida melhor, falta informação do Poder Judiciário. Eu acredito que seja isso também. Entendeu? Umas últimas colocações aqui, o Adélio, Alberto. Oi, querido, bem rapidinho. Só um pouquinho. Eu estou fazendo um checklist para... A excelente palestra, cumprimentos a Alberto Adélio. De cumprimento, aliás, veio cumprimentos aqui. Nós estamos sendo prestigiados aqui por quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Que maravilha. Lícia, também para o Mato Grosso, Paraná, várias cidades aqui. Eu até tinha... estão aqui conosco, fico muito... Mato Grosso, eu dei um curso agora lá recente para o Ministério Público de lá, que pessoal bom. Eu também tenho bastante amigos lá. Maravilhoso. A Ângela Gimenez, que é a nossa amiga maravilhosa. A Ângela Gimenez é uma juíza defensora da lei, ativista, é uma pessoa que tem também muita vivência na lei. Espírito Santo também está presente. Os amigos. Aqui, Campo Grande, está aqui Campo Grande, Mato Grosso, o Virgílio. O Virgílio é maravilhoso, acho que ele foi meu aluno lá. E vai embora, São Francisco de Paula, Amaral, aqui no Rio Grande do Sul, enfim. São Francisco de Paula é a terra do meu sogro. É o teu sogro, né? Uhum. E deve ser... então, que legal. E olha só, a Miriam da Silva, Evaldo, colocou assim, temos uma justiça lenta que pode facilitar a alienação por anos. É mais ou menos o que eu coloquei. Como psicóloga entende que anos de alienação parental... essa é uma pergunta legal. Acho legal no sentido assim, bem interessante. Pode ser revertido, Glícia? Você acha que depois de anos de alienação é viável a reversão disso? Reversão? Em breves palavras. A resposta é depende. Depende de que nível está essa alienação e depende do tipo de medidas que são tomadas. Eu defendo, e já escrevi sobre isso, que as medidas tomadas quando se trata de uma alienação grave, elas são medidas combo. Eu chamo isso de decisão combo. Eu apelidei essa decisão. Decisão-combo. Quando você liga lá para uma lanchonete, você pede, eu quero batata frita, refrigerante e hambúrguer. E isso é um combo. A decisão combo é uma decisão que ela vem não só especificamente sobre uma situação em si. Exemplo, inverte a guarda. Não, isso só não adianta, tem que fazer combo. Qual é o combo? Tem que inverter a guarda, tem que obrigar a tratamento psicológico, tem que aplicar multa em caso de descumprimento do direito de convivência e, se necessário, advertência e qualquer outro tipo de medida que o juiz entender necessário. Exemplo, se abster de passar mensagens ofensivas pelo e-mail, como tem sido até então. Se abster de passar 500 mensagens para o filho no final de semana em que é direito do outro cônjuge estar com o filho. Porque, às vezes, Eduardo, uma decisão isolada, ela não consegue combater, mas ela precisa de vir várias decisões em uma só. Eu acredito que isso possa ajudar. Eu vejo na prática que isso tem um efeito melhor. E aí existem duas coisas que eu digo também, eu queria até dizer aqui para você, meu amigo, em primeira mão, que eu tenho um livro que está para ser lançado em breve, final de setembro é a previsão, pela editora Foco. Eu trouxe lá um capítulo inédito que eu escrevi sobre, o título do capítulo é Quando a alienação parental vinga e quando a alienação parental não vinga. E esse livro é fruto da minha experiência, não tem nada de teórico nisso, é fruto de vivência, né? Coisas que eu aprendi trabalhando com as famílias. E duas coisas eu aprendi. A alienação não vai vingar se houverem dois pré-requisitos básicos numa alienação, numa criança que está sendo atormentada por um processo, né, de alguém. Primeiro, que o cônjuge, que é o cônjuge atacado, tenha direito regulamentado de convivência e esse direito esteja sendo efetivado, esteja convivendo. Não pode começar a ficar um convívio prejudicado. Convive hoje, pula 3 finais de semana, convive outro lá na frente. Isso não vai ser legal, tá? Para que não vingue, tem que conviver regularmente.
Ah, mas o filho não quer, o filho não gosta, o filho está com dificuldade. Tudo bem, excepcionalmente ok, mas se isso virar um hábito, vai ter que tomar alguma medida para retomar o convívio regular. Porque o convívio regular é um remédio contra a alienação. A segunda coisa é esse cônjuge que está sendo atacado, ele tem que ter uma atitude de blindar aquela hostilidade que é recebida do cônjuge alienador e não deixar passar isso para a criança. Porque, às vezes, acaba passando para a criança e é muito ruim, porque a criança ela é ligada a quem faz com ela alienação parental, uma ligação patológica, um vínculo patológico. É um vínculo de dependência, é um vínculo de medo, é um vínculo de subordinação. E aí a criança passa a se sentir muito pressionada. Então, a tendência dela é se aliar cada vez mais ao alienador. Por isso que o alienado ele tem que ter cabeça, tranquilidade, para poder tentar blindar aquela hostilidade que ele recebe e não passar isso para o filho. É difícil, não é fácil, não. Eu atendi ontem um casal até aí do Rio Grande do Sul, que os dois são médicos, eles estão sofrendo uma alienação parental feita pela ex-esposa desse médico, ele agora arrumou essa moça, eles tiveram um neném, e eles, reiteradamente, a mãe manda recado pelas duas crianças, as crianças falam coisas, agora começaram a botar apelido na madrasta, começaram a fazer coisas ruins. Final de semana agora tiveram uma festa e as crianças chegaram na festa publicamente, porque estavam os amiguinhos da escola e as mães dos amiguinhos da escola, que certamente vão contar para a mãe deles o que aconteceu ali. Então, eles começaram a tratar mal a madrasta. Eles adoram a madrasta, têm uma ótima relação, mas publicamente não puderam demonstrar isso. Começaram a tratar mal, ofensivamente. E ela ficou muito chateada, muito magoada, né? E ele me ligou pedindo uma consulta, que iriam conversar o casal, porque acabou abalando o equilíbrio do casal. Ela ficou tão triste, tão chateada, que ela achou que o marido dela, que é o pai das crianças, tinha que tomar uma providência de defender ela, porque ela foi muito hostilizada. E a gente conversou sobre isso, e a gente falou, olha, ele tem que defender tudo bem, mas dependendo do que ele fizer, ele também está com muito medo de perder os filhos. E ele tem medo de ser mais firme com os filhos e dizer, olha, vocês têm que gostar dela, e isso acabar piorando essa alienação. Então, a gente conversou ali, tentamos combinar algumas regras ali, eu tentei ajudá-los, mas é difícil, é muito difícil. Por isso que precisa de um judiciário atuante, precisa de realmente um advogado que entenda. O judiciário não pode demorar. Esses processos não podem demorar. Eu acho que o judiciário, meu problema, eu acho que não é problema na lei, o problema é na ação do magistrado, que é um pouco omisso, em vários casos, para dizer bem as palavras. Olha só, seguindo aqui, que a gente está chegando perto do fim, além de inúmeros elogios aqui a você, Rogério Machado, advogado aqui de Porto Alegre, quais procedimentos que o Poder Judiciário pode realizar para identificar a alienação parental antes da produção de provas por laudos periciais, técnicos elaborados por equipe multidisciplinar, evitando uma demora que pode ocasionar um prejuízo irreparável à criança? E a guarda compartilhada, mesmo que provisória, seria uma dessas soluções? Sim. Rogério, o Poder Judiciário pode, de ofício, declarar o indício de ato de alienação. Está lá no artigo 4º da Lei 2.318. Mas eu vou dizer a você que eu nunca vi, em 22 anos de prática, em 11 anos de lei, nunca vi nenhum juiz declarar de ofício. Os juízes não precisam de perícia para declarar o ato. Vejam bem, não precisa. A lei fala que pode ser de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Mas eu nunca vi nem requerimento de ofício, nem juiz declarar de ofício. Nunca vi. Isso é a primeira crítica. A segunda questão é, como é que você demonstra que a criança está sendo pressionada, que a criança está com dificuldade? Todo e qualquer meio de prova admitido em direito. Você vai instruir a sua inicial ou instruir a sua contestação com foto, com print de mensagem. Printa lá 3, 4 mensagens do seu cliente tentando falar com o filho e o filho não respondendo, o celular dele. Oi, filho, tudo bem? Cadê você? O filho não responde. Oi, filho, como é que você está? Cadê você? O filho não responde. Filho, estou com saudade, me liga. O filho não responde. Opa, tá estranho. 3 dias seguidos, o pai mandou mensagem seguidamente, o filho não respondeu, alguma coisa tem aí. Talvez ele esteja sendo impedido de responder, talvez esteja a mãe dificultando o convívio. Então, encha sua inicial ou sua contestação de fotos e informações, porque de modo que você possa mostrar, o juiz pode declarar com base naquilo ali. E um outro instrumento muito importante é a fixação de guarda provisória, sim. A guarda provisória, a guarda compartilhada.
A guarda compartilhada, na prática, ela dificulta que se instale uma alienação. Porque ela já diz de cara, olha, o filho não é só seu, o filho é nosso, ele é uma criança, ele depende de nós dois, e nós vamos dividir os cuidados em relação a ele. Então, eu sou favorável à guarda compartilhada, peço a tutela antecipada em guarda compartilhada, e isso acaba retirando daquele adulto que tem uma má-fé a possibilidade de fazer um processo de alienação, porque onde ele se acha só dono, né, da criança sozinho. Tá? Maravilha, Glícia. Agora uma última pergunta. Glícia, boa noite. É da Vera Luísa Franzen e Souza. Acho que é aqui de Porto Alegre. Glícia, boa noite. Como lidar quando a própria cliente é a alienadora? Ótima pergunta. O negócio é não ter cliente alienadora, né? Não, isso é difícil. Eduardo, eu digo sempre assim, olha, aqui no Rio, os advogados bons, eles pegam processo em que os pais ou mães fazem alienação, né? E eu adoro quando eles pegam esses processos, porque eles orientam o cliente. A gente faz um trabalho de parceria, né? Eu converso com eles, eles vão no meu setor, a gente troca informação, porque hoje em dia, gente, nós temos que acabar também com essa forma que a gente tem de trabalhar, de que é cada um na sua casinha. A equipe técnica não fala com o advogado não fala com a equipe técnica, fica parecendo que nós somos inimigos. Nós não somos. Quem trabalha em processo de família vai entender o que eu estou falando. Todo mundo que está ali está em função das crianças, daquela situação que está ali. Então, todo mundo quer a mesma coisa, que as crianças fiquem bem. Então, essa troca de ideias entre o advogado e a equipe, o assistente social e o psicólogo, é importante. A gente sempre ouve o advogado, o que o advogado tem a dizer, e eu peço ajuda, eu falo, doutor, me ajuda. A sua cliente está fazendo uma alienação grave. Eu conversei com ela semana passada, eu orientei, eu pedi para ela parar de fazer o que está fazendo, eu expliquei que o que ela está fazendo muito mal para o filho, mas ela saiu daqui com muita raiva de mim. Ela não quer me ouvir, ela não me conhece, ela acha que eu quero prejudicá-la. E o senhor, que é o advogado dela, ela confia no senhor, ela tem a sua palavra, ela vai te ouvir. Eu peço ajuda, converse com ela. Teve uma vez, Eduardo, que eu vou contar um caso concreto aqui, um advogado chegou no meu setor, e aí ele falou, Glícia, cadê o laudo daquela minha cliente e tal, e o laudo dela de alienação parental, o laudo já estava saindo. Primeiro ele veio, me contou o caso dela, aí eu expliquei, orientei, ela estava fazendo uma alienação parental gravíssima com a filha. Ele apareceu lá algumas vezes, porque ele ia quase sempre no setor, e eu pedi ajuda. Eu falei, me ajuda com essa sua cliente, porque ela está difícil, ela não ouve nada que eu falo, ela continua fazendo as mesmas coisas, dificultando o contato da menina com o pai, criando impedimento. Está difícil, eu peço para ela não fazer, e na semana seguinte a menina vem aqui e me conta, ela faz tudo ao contrário. Aí ele falou, não, deixa que eu vou orientar ela. Quando foi daí um mês, ele voltou. Glícia, e o laudo? Eu falei, o laudo está saindo, estou imprimindo agora, aquela época de processo físico, né, que agora é tudo eletrônico, né? Eu falei, olha, o laudo está saindo, estou imprimindo. Aí ele falou, você me deixa dar uma olhadinha? E a gente sabe que não pode, o laudo a gente tem que entregar primeiro para o juiz, para o motor, né? Depois o advogado tem prazo de vista. Mas naquele caso concreto eu confio nesse advogado e não vi problema nenhum. Eu falei, você não vai fotografar, dá uma lida aí para você orientar a sua cliente. Aí quando ele leu, ele ficou assim, cabeça baixa, coçou a cabeça, voltou, chegou no balcão e falou, Glícia, deixa eu falar uma coisa com você. Queria te pedir uma coisa, me dá uma chance. Retira aquelas 2 palavrinhas mágicas. Eu falei, quais palavrinhas mágicas? Alienação e parental. Eu falei, mas e daí? O que vai acontecer? Não, você me dá um prazo. Eu te peço 1 mês de prazo. Se ela não mudar, você solta esse laudo com essas palavrinhas mágicas aqui, porque eu não vou nem patrociná-la mais, mas eu queria que você me ajudasse, que eu quero ajudar essa família. Eu vou conversar com ela, eu vou botar ela na real e conversar com ela. Eu falei, olha, você está assumindo aqui uma responsabilidade. Eu estou com um prazo bom de laudo aí, ainda tem mais 45 dias. Eu posso ficar com o laudo aqui e você trabalhar a família. Você vai me ajudar? Vou te ajudar, eu prometo. E ele fez isso, Eduardo. Eu guardei o laudo, estava salvo no computador. Ele foi lá, conversou, fez, aconteceu. Aí eu marquei uma entrevista de novo com a menina, aí a menina veio. Aí a mãe já tinha dado um celular para ela, a mãe já tinha feito um monte de coisas, eu contei tudo que eu escrevi no laudo, mas eu retirei as palavrinhas mágicas, botei no final que o juiz deveria adverti-la, porque o advogado dela compareceu no setor e conversou com a psicóloga subscritora, que pediu ao advogado que orientasse a cliente e que ela fosse advertida para a prática de ato de alienação, que a partir daquele momento da perícia, ela passou a tomar conhecimento do que era o ato de alienação, dito pela perita a ela, e a partir daquele momento, se ela fizesse, aí então não tinha perdão.
E você sabe que essa família agora, a gente tem notícia, ele passa lá e me conta, o casal tem guarda compartilhada, as crianças convivem meio a meio, tem uma ótima convivência com os dois, mas foi um dos casos em que eu trabalhei junto com o advogado, parceria mesmo ali. Legal mesmo, né? Legal demais. Muito bacana. É possível, entendeu? Não é impossível, não. O advogado tem que ser parceiro e ele tem que querer que os filhos sejam felizes, mais do que o pai ou a mãe. Dos dois lados, o advogado de família tem que ter ele é um missionário. Ele tem que ter vocação para aquilo. Ele não pode só pensar em ganhar dinheiro. Ele tem que pensar que aquela criança que está ali podia ser o filho dele, podia ser o neto dele, o sobrinho dele, é uma criança indefesa. E precisa de ajuda, precisa que todos os adultos tenham bom senso. Se todo mundo pensasse assim, ia ser bem mais fácil, ia ser bem melhor para as crianças, entendeu? Olha assim, ó, só a última agora, prometo, a da advogada Cecília, aqui de Porto Alegre. Professora Glícia, com o início da pandemia, aumentaram os casos de alienação parental? Aumentou, Cecília. A gente não tem estatística oficial, mas nós temos eu tenho, né, eu e meus colegas aqui do tribunal, uma impressão de que a pandemia dificultou mais a comunicação das pessoas e aumentou essa coisa de que é o seguinte, você agora tem uma desculpa para o não convívio, que é uma pandemia mundial. Então, quem tinha a intenção de alienar, aproveitou-se da pandemia para alienar mais ainda. Tem criança que eu estou atendendo agora, no mês de setembro eu atendi, crianças que estão desde março de 2020 sem ver o outro lado, sem conviver. Meu Deus! Exato, Eduardo. Mas há um ano e meio? Há um ano e meio. Mas qual é a alegação? A alegação de que ainda tem pandemia, que o outro não está cumprindo regras, aí fotografa e filma o outro no Facebook, bota os peão para fotografar no bairro, fotografa o sujeito em todos os lugares para dizer, ó, aqui, ó, não está com máscara, não está com nada, e faz alienação. Atendi semana passada um caso bizarro, Eduardo, bizarro, um caso de uma mulher, o casal se separou, veio a pandemia, a convivência foi suspensa porque ela provou, tinha uma convivência regulamentada de final de semana na casa do pai. A mãe provou para o juiz, logo no primeiro mês, em abril, que o pai não estava cumprindo pandemia, não estava cumprindo confinamento, que ele estava saindo, indo ao supermercado, no bairro ali, perto do bairro, sem máscara. A mãe conseguiu essas fotos, essa filmagem do supermercado, o juiz, então, suspendeu a convivência com ele. A criança ficou 1 ano, 5 anos de idade, sem ir na casa do pai. Agora retornou, tem 2 meses. Só que retomou com a mãe indo fiscalizando. Então, você imagina a situação de constrangimento para aquela criança. O pai e a mãe estão numa guerra absurda. A mãe entra dentro da casa do pai, que mora com a atual mulher e com a mãe dele. Olha que decisão mais estapafúrdia que foi dada. E ela senta no sofá da casa. E vai de máscara, obriga a menina a ficar de máscara e quer obrigar o pai, a madrasta e a avó paterna a ficarem de máscara dentro da casa deles. Aí eu fui fazer perícia, fui fazer avaliação psicológica, o processo veio para avaliação. Aí eu falei com ela, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não vou nem discutir a decisão do juiz, decidiu que a senhora vá e fique dentro da casa, porque para mim, cá entre nós, eu não achei essa decisão nada boa, achei isso invasivo, achei que isso não ajuda essa criança em nada, e tudo bem. Agora, é um pouco muito a senhora querer dizer como é que são as regras dentro da casa dele. Ele é pai, e se ele acha que a menina tem condições de ficar sem máscara dentro da casa dele, tudo bem que a senhora fique, mas a senhora não pode querer botar máscara na garota e querer que ele use, que a padrasta use. Ela criou um caso, tiveram uma guerra, uma briga, foram para a delegacia, porque o pai se negava a usar máscara dentro da casa dele. Ela quer controlar o que acontece lá dentro da casa dele. E, na verdade, eu falei com ela, olha, isso é impossível. Agora, me conta aqui, o que tem por detrás disso? Por que essa sua necessidade de controle? Aí é que veio a verdade, né? A perícia, ela revela o que está por detrás. O óbvio é assim, estamos numa pandemia, temos que todos usar máscara e você não vai ficar sem máscara, porque se ficar sem máscara não vai ver a nossa filha. Isso é o que aparece na petição. Mas o que está por detrás? Doutora, ele sempre foi irresponsável. Quando a gente era casado, ele vivia em bar. Ele sempre gostou de vida boa, de vida mansa. Eu sempre fui uma mulher que criei minha filha sozinha. Minha filha é uma criação solo. Então, agora, ele quer conviver porque casou
ele quer dar uma de pai que é bom porque está com uma namorada, ele quer pousar de pai que tem guarda compartilhada, eu não vou permitir. Na verdade, ela está com muita raiva, na minha opinião, né, que é o que constou do laudo, dele ter refeito a vida, dele ter uma companheira, ele está feliz e obrigado, vida que segue, e ela não aguenta o fato de agora ele ter uma família, dele poder oferecer para a filha uma convivência, ele botou lá um quartinho para a menina, ele melhorou a condição socioeconômica dele, ele parou de beber, porque no momento agora essa namorada dele é esportista também, leva ele para a prática de esporte, eles estão praticando esporte, ela não está se aguentando. Então, o desabafo dela, na verdade, é que era a causa real dessa confusão toda. O que aparece no óbvio, no nível óbvio da justiça, é que ela é uma mãe que tem legitimidade por defender a filha de uma pandemia mundial. Quando, na verdade, o que está por detrás, ela está morrendo de raiva dele ter recasado e ela não, e ele agora está muito feliz sem ela, porque dentro da vaidade dela, ela achava que ele só podia ser feliz com ela. E é isso que a gente mostra no laudo, é isso que a gente faz aparecer, né? O outro lado do que não está na petição, né? Para ver se o juiz entende que, tipo, tem que tirar essa mulher da sala do cara. Não dá para essa mãe ficar sentada plantada ali dentro. Isso não ajuda a formar vínculo entre o pai e a filha. Aí ela falou, eles ficam lá para dentro, trancam a porta do quarto e ficam lá dentro. Eu falei, mas como é que seria outra possibilidade? Tem outro lugar na casa? A senhora está sentada na sala. A senhora quer que ele fique junto com a senhora na sala da casa dele? Mas não é um pouco... Vocês não se desculpem, não se dão bem? Não dá. Entendeu? Foi no Rio de Janeiro mesmo? Aqui no Rio. Decisão no Rio. A mulher sentada dentro da sala do cara. Essa aí, olha, eu já vi tanta coisa, mas essa aí eu vou te falar, hein? Demais, né? Pois é. Bom, você deve ter aqui, a gente podia passar a noite aí, chamar um iFood aí, passar a noite aí conversando. A gente ficava, Eduardo, porque o que mais tem é caso, né? Coisas engraçadas, coisas divertidas para contar, enfim. Maravilha, viu? Infelizmente, triste, está chegando a hora de a gente dar essa breve despedida aí, 7h30. Quero agradecer imensamente a você, Glis, por você ter nos dado aí essa brilhante palestra, que eu nem chamo de palestra, como eu disse, é uma aula de vida, uma aula de relação humana, de psicologia, enfim. É maravilhoso ouvir você, sempre foi, né? E cada vez você está melhor. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, nos dar seu espaço precioso para nós. E aqui, boa parte aí do Brasil tu nos assistiu, Espírito Santo, Mato Grosso, eu vi aqui também Rio de Janeiro, e o interior em peso aqui do Rio Grande do Sul também, chovendo aqui de elogios para você, aqui no... Uma das melhores palestras que assisti da OAB. Parabéns pela escolha do nome, a Marcela Bervândia. Obrigada, Marcela. Virgílio, do Mato Grosso, um beijo. Luiz Eu queria convidar o seu público. Show de bola, né? Você dá aula quase todo o Brasil, não, Gris? Eu dou aula no Brasil todo, todos os tribunais, eu sou tutora da Infam, da Escola Nacional, sou tutora do Ministério Público também, vários ministérios públicos. Eu acabei me especializando em ser professora para o público de direito, né? Eu trouxe a psicologia, então é muito legal, porque eu gosto muito das duas áreas. E eu queria convidar, Eduardo, a galera que está aqui ouvindo, eu criei um curso na PUC de extensão em alienação parental. É o primeiro curso do Brasil com uma carga horária de extensão. Eu sou a coordenadora, junto com a professora Thaís Dalcente, que é a diretora do Instituto do Departamento de Direito da PUC Rio. Eu criei esse curso, o curso foi um sucesso na pandemia, nós tivemos 7 turmas. Nossa. O curso é aos sábados, de 15 em 15 dias, começa às 9 e vai até 4 horas da tarde, é uma maratona com Glícia Brasil, certificado pela PUC Rio. Aí agora, o curso fez tanto sucesso que nós criamos o módulo 2, de aprimoramento. O módulo 2 são 30 horas de módulo, que é dado comigo e mais outros professores convidados, todos meus convidados, Ângela Jimenez, Conrado Paulino, Rolf Madaleno, o desembargador Alexandre Câmara, a desembargadora Andréa Pachá, enfim, desembargador juiz Rafael Calmon, tem um médico legista maravilhoso, Carlos Simões, que é chefe do ML do Rio aqui, que conta tudo sobre o exame de crianças, essas perícias nos casos de abuso, de maus-tratos, ele fala sobre todo tipo de lesão, o curso está maravilhoso. Quero convidar todo mundo que agora a gente vai lançar um novo horário desse curso, porque fez tanto sucesso, a turma 2 já está fechada. A turma 2, do módulo 2, que é a segunda parte, já fechou em 4 horas. Lançou no site da PUC, em 4 horas esgotou, uma turma de 45 alunos. Como é que faz para escrever? A galera quer saber aqui. Ó. Então, é multidisciplinar, pode psicólogo, assistente social, advogado, conselheiro tutelar, policial, juiz, promotor, tudo, gente.
o bate-papo é aberto, isso é o bacana desse curso, a gente criou uma rede de apoio do Brasil inteiro, tem até gente de fora do exterior. Essa turma que vai lançar agora começa dia 4 de outubro, é segundas e quartas à noite, de 6h30 a 9h30, tá? É a primeira turma que vai ser dia de semana, porque teve gente se queixando que sábado quer estar com a família, agora já acabou o confinamento, a gente já está relativizando algumas coisas, as regras de convivência. Então, a galera agora, quem quiser sábado, vai continuar tendo, e eu criei esse horário dia de semana, segundas e quartas, com início agora, a previsão é essa turma de dia de semana, com início em outubro, tá? Dia 4 de outubro. No site da PUC-Rio, puc.rio-br, acho que é isso. É no site oficial da PUC-Rio, entra lá no site da PUC do Rio e procura lá você, lá, curso de extensão. Curso de extensão em alienação parental, vai ser dentro do Instituto de Direito esse curso, e ele é certificado pela PUC, gente, é uma faculdade que dispensa apresentação, e é o primeiro do Brasil com carga horária de extensão. Tá? Show de bola, Glícia. Olha só, Lúcia Leone, lá de Petrópolis, disse que agradeço a brilhante explanação da palestrante. Sou mediadora em Petrópolis e vou entrar no site da PUC do Rio. Entra, aguardo você. Maravilha. Muito bom. Tá bom, então, querida. Mais um prazer. Muito obrigado. Você que é minha amiga aí, e você é demais, é top mesmo. E agradecer a todos aqui que nos prestigiaram, que estão também no canal do YouTube. Daqui a 3 dias esse curso vai estar disponível. Teve mais de 400 inscritos aqui, lógico, não estão todos 400 aqui, né? Mas estão inscritos para depois, em outro momento, assistir essa palestra. Maravilha. Agradeço, tá bom, Eduardo, gente? Aí, tá? Valeu, Glícia, muito obrigado por tudo. Obrigada, gente. Pela sua brilhante palestra. E a todos aí, um bom resto de semana aí, de fim de semana entrando aí. Valeu.